Capítulo 1031. À medida que o céu se iluminava, os residentes das mansões ao longo da margem norte do rio Tussock começaram a acordar em meio à neblina matinal. O alto e corpulento Framscade chegou ao quarto de hóspedes onde Conas Kilgore dormiu na noite passada. Ele bateu na porta e se preparou para tomar café da manhã com o vice-diretor do MI9. No entanto, não houve resposta. O general de brigada foi para a sala de jantar. Framscade virou-se perplexa e saiu do primeiro andar. Após o café da manhã, todos perceberam que Conas Kilgore havia desaparecido. Sob a liderança de Duane Dantes, eles saíram do quarto de hóspedes e observaram o administrador de terras, Richardson, abrir a porta com a chave. Não havia ninguém lá dentro. O general de brigada Kilgore tem o hobby de fazer passeios matinais? Matt perguntou curioso enquanto beliscava as duas pontas das maçãs do rosto. Framscade balançou a cabeça sem hesitação. Não. Você ouviu alguma coisa ontem à noite? O reitor da Universidade de Tecnologia de Backlund, Portland Moment, examinou a área e perguntou. Matt lembrou por um momento. Não, foi muito tranquilo, perfeito para férias. Ao lado dele, Hazel olhou para dentro da sala com curiosidade, mas não conseguiu pensar em nenhuma possibilidade. Neste momento, Framscade levantou sua teoria. O general de brigada Kilgore é um membro importante das Forças Armadas e muitas vezes precisa lidar com assuntos inesperados. Talvez ele tenha deixado a mansão há muito tempo e retornado para Backlund. Este magnata dos carros a vapor estava claramente tentando ao máximo minimizar o assunto. Ele parece saber alguma coisa. Ou, pelo menos, ele adivinhou que Conas Kilgore veio para a mansão Maigur para algum objetivo particular e pessoal. Klein ouviu a conversa enquanto dizia ao mordomo Walter e ao administrador da terra, Richardson com um olhar pesado, pergunte aos servos da mansão se eles viram o general de brigada Kilgore ontem à noite ou esta manhã. Se não o viram, mande alguém de volta para Backlund e visite a família do general de brigada Kilgore. Informe-os sobre este assunto e deixe-os decidir se precisamos fazer um boletim de ocorrência imediatamente. Depois de dar as instruções, Klein acariciou as costeletas brancas e disse a Matt e aos outros convidados, as coisas ainda não estão claras. Talvez o general de brigada Kilgore tenha saído por causa de um assunto urgente e não quisesse atrasar as férias de todos. Vamos fazer isso. Continuaremos com nossos planos de caça e retornaremos quando a polícia chegar. Como companheiro do general de brigada Conas Kilgore, Framscade apresentou uma desculpa para a crise, bastante convincente. Matt e companhia concordaram com a sugestão de Duane Dantes e deixaram a área. Hazel caminhou pelos fundos e olhou para o quarto de hóspedes do general de brigada Conas Kilgore e para o quarto vizinho. Ela tinha uma sensação incômoda de que algo não estava certo, pois inconscientemente queria usar seus poderes como criptologista para reconstruir a situação. No entanto, uma intensa sensação de medo surgiu no fundo de seu coração. Ela não tinha ideia do que tinha medo, então acabou desistindo da ideia. Ela sentia vagamente que tinha alguma experiência nesses assuntos, e essas experiências lhe diziam para não olhar para coisas que não deveria ver ou ouvir coisas que não deveria ouvir. Depois que os convidados e criados saíram daquele andar, um tapete grosso que sustentava o peso da mesa de centro dentro do quarto ao lado do quarto de hóspedes de Conas começou a se mover. Aos poucos, ele se levantou de debaixo do sofá e da mesa de centro sem causar muito rebuliço. Depois disso, o tapete marrom amarelado levantou-se e revelou o outro lado. Era carne solidificada. A carne se contorcia e se reorganizava, e logo se transformou em uma pessoa, um jovem mestiço. Este era o valete de Duane Dantes, Enune.
E quem seguiu Duane Dantes foi Conas Kilgore. Ele usava o mesmo rosto e tinha a mesma constituição. Para Klein, não havia necessidade de disfarçar Enune dessa maneira. Ele poderia fazer com que ele se transformasse em outra pessoa e se misturasse aos servos, usando uma ilusão para interferir em seus sentidos, impossibilitando-os de descobrir a adição dessa pessoa. Era um método mais simples e confiável. No entanto, atuar permaneceu importante para um semideus. Foi fundamental para acelerar a digestão da poção e para resistir às tendências de perda de controle e loucura. Portanto, Klein tentaria deliberadamente ser bizarro ao lidar com muitos assuntos. Claro, ele não queria prejudicar os inocentes. Mesmo ao criar situações bizarras e misteriosas, ele se esforçava para não deixar que os outros percebessem. Era para evitar que ficassem com uma cicatriz mental devido ao medo excessivo. A atmosfera bizarra e misteriosa era principalmente para ele, para obter a aprovação da poção dentro dele. Isto sem dúvida aceleraria a taxa de digestão de sua poção, mas sem a reação de um espectador, significava que a atuação não estava completa o suficiente. Isso fez com que a velocidade com que ele digerisse a poção do feiticeiro bizarro não fosse tão rápida quanto ele imaginava. Apesar de fazer tantas coisas e experimentar tantos atos, Klein não achava que seria possível chegar à sequência 3 até o final deste ano. Reticências. Backlund, Burgo Leste, dentro de um apartamento alugado de 2 quartos. Shield sentou-se em uma cadeira instável enquanto olhava pela janela atordoada, sua expressão um pouco sombria. Force engoliu a saliva e sentou-se em frente a Shield, bloqueando sua linha de visão. Você parece ter perdido toda a sua motivação? Você não sabe o que fazer depois de receber essa resposta? É porque você não tem acesso ao rei? Os olhos de Shield tremeram enquanto ela lentamente recuperava os sentidos. Seja para redimir a reputação de meu pai ou para se vingar, as chances são mínimas quando se enfrenta o rei. Não consigo pensar em uma maneira de completar algo assim. Isso é porque você é muito fraca. Quando você chegar à sequência 4 e se tornar uma semideusa, você descobrirá muitas soluções. O único problema é que será mais perigoso. Force tentou encorajá-la. Além disso, você ainda pode usar outros. Tal como a pessoa que vigiava a Shermaine. Ela também queria saber a quem o Visconde Stratford era leal. Ela deve estar interessada no segredo do rei. Shermaine, Shield repetiu o nome enquanto seu estado de espírito se recuperava repentinamente. Ao lado delas, havia uma cruz de bronze e uma gema azul fantasmagórica que lembrava um olho vertical sobre a mesa. O exterior da gema tinha padrões semelhantes a fios, a característica de Beyonder que apareceu após a morte de Shermaine. Fazia com que as coisas ao seu redor parecessem suaves e acentuava sua beleza. Contudo, com a cruz de bronze ao redor, seu brilho ficou confinado a uma pequena área. Esse Visconde é um dos culpados pela morte de Shermaine, disse Shield com bastante seriedade. Eles já haviam encontrado um local para enterrar Shermaine, e Force folheou as viagens de Leimano para aplacar a falecida Shermaine. Force assentiu imediatamente. Sim, é por isso que ela foi instigada a investigar o segredo do rei e entrar em contato com o perigo latente. Você não disse que ela poderia monitorar onde morávamos? Podemos encontrar uma oportunidade de retornar sorrateiramente, jogar uma carta na caixa de correio e escrever que o Visconde Stratford é leal ao rei George III e que guarda um grande segredo. Dessa forma, acredito que ela poderá ver. Shield pensou com cuidado e acenou com a cabeça solenemente. Ok. Depois de discutir o que iriam fazer a seguir, Force levantou-se e apontou para a cruz de bronze. É hora de mostrarmos nossa sinceridade ao Senhor Louco por toda a ajuda que recebemos.
Pretendo sacrificá-la ao senhor louco agora. Você não tem nenhuma objeção, certo? Não, Shio respondeu sem hesitação. Reticências. Mansão Maigur. Foi outra noite. A notícia enviada pela família de Konas Kilgore era para esperar, uma vez que este vice-diretor do MI9 agia frequentemente dessa forma, envolvendo-se em questões de segurança nacional. Portanto, Matt e companhia não entraram em pânico. Eles aproveitaram os animais que caçavam e os assaram na fogueira em uma festa no gramado atrás do casarão. Vendo os cavalheiros arregaçando as mangas e ocupando-se na grelha, as senhoras vindo ajudar de vez em quando e as crianças correndo ansiosamente, Klein segurou uma taça de vinho branco doce, um excelente produto da mansão Maigur, e sentou-se em uma cadeira de madeira branca, com um sorriso nos lábios. Ao lado dele estava seu valete mestiço, Enune, que ficou de pé enquanto aguardava instruções. E dentro de uma sala específica no prédio principal da mansão, um par de olhos olhava silenciosamente para baixo. Pertencia a uma pessoa que parecia idêntica a Enune. A brisa da noite passou. Assim que Klein estava prestes a se levantar e mostrar o que significava assar a carne de Desi na grelha, ele de repente viu uma figura surgir à sua frente. Foi Ariana quem usou um manto simples e casca de árvore como cinto. Esta serva da ocultação olhou para Duane Dantes e disse: não havia nada de especial nas ruínas subterrâneas. Então contou os principais pontos do que ela e os 3 arcebispos viram, bem como a explicação dada pelo príncipe de Sônia, Grove Augustus. Isso não faz sentido. O primeiro pensamento que surgiu na mente de Klein foi suspeita. Como o Visconde Stratford fez com que a Santa Branca Catarina lhe fornecesse assistência, isso claramente significava que a facção do rei não havia cortado completamente os laços com a seita da demônia. Sob a premissa de que a grande poluição de Backlund já havia acontecido, seu relacionamento contínuo com a seita da demônia significava que não era algo que pudesse ser explicado como esperança de manter as ruínas do Imperador de Sangue para si. Com uma cooperação tão profunda, a seita da demônia e os alquimistas da psicologia não desejariam dividir os despojos? Nesse caso, por que não procurariam diretamente a ajuda das 3 igrejas? Klein acreditava instintivamente que o problema com as ruínas não havia sido realmente descoberto. Ele suspeitava que tivesse havido um vazamento durante todo o processo, permitindo ao rei fazer os preparativos. Com a Madame Ariana por perto, a possibilidade de descobrir algo errado através dos métodos de adivinhação e profecia pode ser eliminada. Desde o meu assassinato de Konas Kilgore até a operação conjunta das 3 igrejas, o número de pessoas que sabem disso não excede 10. Além disso, todos envolvem membros de alto escalão de cada igreja. Como é possível que tenha havido um vazamento? Reticências aspas. O problema do Visconde Stratford resultou na implantação de planos de contingência pelas pessoas nas ruínas? Não, sua posição não estava nesse nível. Mesmo Konas Kilgore não sabia a situação exata, muito menos ele. Ele estava encarregado apenas de fazer a ligação com a seita da demônia e lidar com assuntos na periferia. Ele talvez nem soubesse das ruínas subterrâneas. Os pensamentos de Klein dispararam enquanto ele procurava os motivos. Ele primeiro eliminou a possibilidade de serem preparados devido ao Visconde Stratford. Afinal, a morte do capitão da Guarda Real não foi tão importante ou crucial. Como tal, havia muito poucas possibilidades que pudessem explicar a situação. Primeiro, uma pessoa que sabia do segredo em meio a essa sequência de eventos vazou o assunto de forma deliberada ou não por motivos específicos. Segundo, eles notaram algo errado com o estado aparentemente normal de Konas Kilgore, mas Klein não percebeu nada. Os alquimistas da psicologia também estão em conluio.
Será que meus pensamentos poderiam ser lidos e o segredo revelado? Mas tenho a névoa cinza me fortalecendo. Não importa o que aconteça, haverá alguma anormalidade. É como quando enfrentei aquele semideus espectador com Anderson. Os alquimistas da psicologia se originaram de algo que Hermes deixou para trás. Hermes é. Enquanto ele pensava sobre isso, os olhos de Klein de repente se arregalaram. Ele instintivamente se impediu de pensar mais profundamente sobre isso enquanto olhava para Ariana e relaxou. Ele perguntou: "Este lugar está escondido?" "Muito", Ariana respondeu calmamente. As pessoas atrás dela iam e vinham, mas ninguém a notava. Klein exalou enquanto formulava seus pensamentos. O imperador Roseli disse uma vez em seu diário que os membros daquela antiga organização secreta são todos figuras importantes. Então, seria possível que um dos membros de alto escalão das 3 igrejas fosse membro da Ordem Eremita do Crepúsculo? E será que as ruínas que Ariana e os arcebispos viram não eram as reais, mas sim as imaginadas por Adam? Ponto.